Olá, esse é o Incrementando 149 de maio de 2021 e o tema deste mês é Números. A ferramenta e sua utilização precisam ser adequados. A Incremental continua rumo à maioridade com o nosso propósito como guia: humanizar os números para viver a abundância da nova economia. O Incrementando é um dos instrumentos que utilizamos para transmitir tudo o que entendemos e acreditamos que é preciso para que os números e o dinheiro possam contribuir com um mundo melhor. Nesses textos mensais, compartilhamos experiências, ideias e aprendizados. Queremos fazer com que os números inspirem as empresas e seus hologramas a perseguir, sempre de maneira solidária e humana, incrementos nos seus lucros e caixas, para assim contribuírem no desenvolvimento de um Brasil ético, humano e próspero. Nesse Incrementando, continuamos abordando o tema indicadores. Dessa vez falaremos dos cuidados e critérios necessários para não correr o risco de que os números mais atrapalhem do que ajudem. A definição do conjunto de indicadores precisa ser muito criteriosa, assim como a análise tem que ser muito criteriosa. É mais eficaz pregar com um martelo, parafusar com uma chave de fenda, serrar com um serrote e assim por diante. Porém, também é necessário saber manusear todas essas ferramentas para não se machucar. No último Incrementando, falamos sobre o papel e a importância dos números, mais especificamente aqueles com finalidades financeiras. No áudio foi enfatizado que números nada mais são que ferramentas de gestão, as quais estão à nossa disposição, pessoas de negócios, para desenvolvermos nossos conhecimentos de como incrementar lucro e caixa. Estes que são essenciais para financiar o propósito e gerar prosperidade no holograma. Porém, é preciso muito cuidado e critério tanto na escolha como na análise dos indicadores, pois índices desconectados ou leituras distorcidas dos números podem comprometer as decisões e, consequentemente, os resultados. O que não é medido não é gerenciado. Essa célebre frase de Robert Kaplan e David Norton, autores da metodologia Balança de Scorecard, a qual fazemos um adendo, então necessitamos medir o que precisa ser gerenciado, explica bem por que se deve ter muito critério na definição dos índices a serem utilizados. Existem os indicadores financeiros estratégicos que sempre deverão ser acompanhados, independente do momento ou do tipo de negócio. Eles são os números fundamentais: lucro, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de cobertura, geração de caixa e tamanho ótimo. No entanto, essa máxima não se aplica aos elementos que compõem e configuram esses índices, e nem aos demais indicadores, os táticos e operacionais. As margens de contribuição e cobertura, dois dos números fundamentais, são apuradas por unidades gerenciais, o que depende totalmente das estratégias, e como estas mudam de tempos em tempos, então as formas como esses indicadores são apurados devem acompanhar essas alterações. Mas é preciso tomar cuidado. Em quase todas as empresas, as margens são analisadas por produto ou serviço ou contrato. Nessas situações, é fundamental também levantar as margens por clientes, para não correr o risco de cancelar um contrato, por exemplo, com resultado negativo, porém com isso afetar a relação com um cliente cuja soma dos contratos gera uma boa margem para a empresa. A mesma atenção é necessária com a organização das contas de despesas para que estas possam ser gerenciadas de uma forma que estejam sempre agregando valor para o negócio. Produtos e clientes devem ser agrupados de uma forma que possibilite criar estratégias de resultados. Prazos médios segmentados de um modo que permita uma gestão mais eficaz de caixa, e assim por diante.
A análise dos índices requer o mesmo cuidado. É comum uma confusão entre percentuais e valores, principalmente no lucro e na margem de contribuição. Já testemunhamos debates em reuniões de resultados onde chegou a ser cogitado desistir de uma determinada estratégia comercial porque o percentual de margem sofreria uma redução. O problema é que tal ação tinha a tendência de proporcionar um aumento do volume de resultado. Perguntamos, o que é mais importante manter? 32% e R$100 mil de margem ou 30% e R$150 mil? Nem precisamos responder. Sempre recomendamos que os estoques devem ser os menores possíveis. Mas estamos passando um momento de falta de insumos, matérias-primas e produtos, e podem ocorrer momentos que aumentar os prazos de estocagem venha a ser uma necessidade e não uma opção. Poderíamos enumerar uma série de outras circunstâncias nas quais análises desvirtuadas podem afetar o incremento do lucro. Não é muito mais eficaz colocar um prego na parede com um martelo do que com uma chave de fenda? Assim como é preciso saber manusear essa ferramenta para não martelar e ferir o próprio dedo. Esperamos que tenha gostado e que continue nos acompanhando em podcast e também nos textos mensais. Até o próximo mês!